Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Tá. Bom dia. Bom dia. Eu entrei até um pouquinho antes para tirar uma dúvida com vocês. Olha só, se aqui no bate-papo, por exemplo, é que eu tive um probleminha com uma turma semana passada, não foram vocês, podem ficar tranquilos, mas aqui no bate-papo, por exemplo, se eu colocar, os participantes podem conversar com apenas anfitrião. Aí só eu vejo a conversa de vocês, vocês só podem conversar comigo, é Sim. isso? Tá, Sim. então eu vou apertar aqui, vamos fazer um teste? Coloquei. Aí, Antônio, digita alguma coisa, por favor. Antônio presente, beleza. Davi, ok. Aí vocês não conseguem ver o que vocês estão digitando, certo? Eu não consigo ver Certo? o dele. Beleza. Não, é porque eu vou optar por essa logística agora. Vai ficar mais fácil e menos problemática, certo? Oi? Tá? Então Acabei de vocês chegar. conversam pelo chat comigo, combinado? E aí, caso precisem falar alguma coisa também, só desativar o microfone. É uma turma que eu nunca tive problema, então a gente, né, se precisar falar comigo, pode falar pelo chat ou desativando o microfone, tudo bem? Hoje nós temos muita coisa para ver, muita coisa para fazer. Vocês se lembram que na última aula eu parei numa revisão de conteúdo sobre transitividade verbal, não foi isso? Então eu vou voltar aqueles slides. Vocês se lembram que no final do slide tinha uma atividade? Nós vamos tentar fazer rapidinho aquela atividade juntos. Tia, Oi? eu acho que você já passou isso para dever de casa. Uhum, eu sei. Que Então, aí nós vamos fazer a eu acho. correção, né, dessas atividades, desses slides. Depois, eu vou dar uma relembrada naquele mapa mental que eu também já tinha mandado para vocês, mas que eu mandei novamente. E depois ainda eu vou falar do complemento nominal, porque aí vai vir uma atividade sobre transitividade e complemento nominal, tudo bem? Ainda faltam uns minutinhos. Eu vou Tia, aguardar, faltam 3 minutinhos. E aí a gente começa. Combinado? tia, eu Sim. baixei aquele negócio, aí quando eu cliquei para abrir, não apareceu tudo, apareceu só um pouco. É que eu acho que o programa que você usou para fazer é diferente do meu. Aí quando eu tento abrir naquele, corrompeu. Não, na verdade, o que eu fiz? Eu fui copiando os slides no Word para jogar num arquivo só. Então, se você fosse rolando a barra para baixo, você chegaria até o final. É como se tivesse tudo no Word, entendeu? Então, o Word todo mundo tem acesso. Eu já fiz para facilitar a vida de vocês. Porque o slide nem sempre a gente consegue mexer. Eu acho o slide mais complicado. Então, o que eu fiz? Eu fiz os slides e copiei no Word para vocês. Tá Vou bom? tentar abrir no Word, então. Tá, mas qualquer coisa, Arthur, você me manda um oizinho lá no WhatsApp que eu mando para você. Tá bom? Tá. Combinado? E aí, pessoal? Bom, faltam 2 minutinhos ainda, mas eu vou compartilhar a tela com vocês daqueles slides que foi onde nós paramos na última aula. Todo mundo tendo acesso a eles aí, certo? Bonitinhos, todo mundo tendo acesso, ok?
Então, só relembrando, eu disse a vocês o seguinte, que quando nós falamos em transitividade verbal, nós temos os verbos transitivos, intransitivos e de ligação. Falei para vocês que os verbos significativos, eles são os verbos transitivos e intransitivos. Falei para vocês que verbo transitivo precisa de complemento e ele vai ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Quando for transitivo direto, a perguntinha é o que ou quem, e aí o meu complemento é o objeto direto. Quando ele for transitivo indireto, eu tenho uma pergunta que tem preposição mais o que ou quem, e aí o complemento para esse verbo é um objeto indireto. O verbo transitivo direto e indireto, eu preciso de dois complementos, sempre um objeto direto e um indireto. Por que é que eu estou falando sobre isso? Vocês já estão cansados de ouvir esse conteúdo, não é verdade? Sim. Mas, como ainda tem gente com algumas dúvidas, eu estou relembrando. Então, aqui, sujeito, o aluno comprou. O aluno comprou o quê? Então, o complemento seria um objeto direto, porque a pergunta é o quê? Lúcia viu. Lúcia viu o quê? O complemento seria um objeto direto. O aluno gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se tem preposição, o complemento seria um objeto indireto. Lúcia precisa de alguma coisa ou de alguém. Se tem complemento, o objeto, mais uma vez, é indireto. Isso aqui eu expliquei tudo a vocês, expliquei tudo bonitinho a vocês. Aqui, conversei com vocês sobre as variações da preposição, não é isso? Certo? Falei dos verbos intransitivos, que eles não precisam de complemento, mas quando tiver complemento, a perguntinha vai ser onde, quando, como, ou seja, o seu complemento vai ser um advérbio ou um predicativo do sujeito, uma característica. Não é isso? Depois, nós falamos dos verbos de ligação que servem apenas de ponte entre o sujeito e o seu complemento, ok? Certo? E aí agora eu pedi a vocês que vocês desenvolvessem essas atividades no caderno, não foi isso? Então vamos lá. Copie em seu caderno os exercícios e resolva-os. Classifique os verbos em significativo ou de ligação. Então, aqui, gente, eu só preciso que vocês me falem se ele é significativo, ou seja, indicação, fenômeno natural, acontecimento, ou se ele indica estado, se ele é de ligação. O cão desapareceu na planície. Ele é significativo ou ele é de ligação? Ele é significativo, porque desapareceu. Se eu quisesse ainda classificar, cão desapareceu, ele precisaria de complemento? Não. Se ele não precisaria, ele é um verbo intransitivo. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Sim. Meus amores, caso haja algum problema, destravem os microfones para conversar comigo, tá bom? Ok. Certo? Tá todo mundo aí? Tô verificando aqui se está faltando alguém. Tô sentindo falta de algumas pessoas, na verdade, de bastante. Tia, eu cheguei agora, o que é para fazer? Desculpa, quem é que tá falando, que eu não tô vendo? Bem, Bento.
eu abri para vocês, Bento, aquele último slide da aula que eu coloquei lá no anexo do Alunos Book e estou fazendo a atividade com vocês, estou corrigindo a atividade Ah, tá bom. que eu tinha pedido para vocês fazerem no caderno. Uhum. Tá bom? Vamos lá. Lúcia adoeceu. Adoecer é uma ação ou é um estado? Estado. Estado. Não. Se eu dissesse, Lúcia está doente, seria estado. Mas aqui, adoeceu vai ser um verbo significativo, tá, gente? Observe que ele é tão significativo que ele é significativo e ele não tem complemento. Se ele não tem complemento, ele é um verbo intransitivo, ok? Agora, olha a diferença. Na letra C, Lúcia está doente. Aí sim, o estar é um verbo de ligação e doente seria o predicativo do sujeito. Então, se vocês quiserem anotar, doente, predicativo do sujeito. Tudo bem? Carlos emprestou. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Então, eu pergunto, é um verbo significativo ou é um verbo de ligação? É um verbo significativo, ou seja, emprestar indica ação. E aí, quando eu pergunto a vocês qual seria a classificação, ele é verbo transitivo porque precisa de complemento, concordam? Aí eu pergunto, ele emprestou o quê? Seus livros. Seus livros seria classificado como objeto direto ou indireto? Direto. Direto. Então, emprestou o quê? Ele é um verbo transitivo direto. Mas ele emprestou o quê? A quem? João. A João. Esse A aqui... Opa. Peraí. Como é que eu faço? Esse A aqui, ele é preposição. Então, esse verbo, além de significativo, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Até aí, tudo bem, turma? Sim. Ok? Vamos lá. Fala, amor. Pode perguntar. Ela bugou no tempo. Vamos lá, pessoal. Jorge está tenso. Está é um verbo que indica Estado. estado. Se indica estado, é um verbo de ligação. Concordam? Uhum. E aí, tenso seria o quê? Um predicativo do Jeito. sujeito. Muito bem. Vamos lá. Jorge anda pelas ruas. Esse anda é a ação de andar ou é o estado de Jorge? Ação. Ação. Então, beleza. Se é ação, é um verbo significativo. Ok? Aí eu pergunto, Jorge anda. Anda por onde? Anda onde? Pelas ruas. Pelas ruas dá ideia de quê, gente? Lugar. Lugar. Então, toda vez que eu tenho um complemento que dá ideia de tempo, de modo, de lugar, é um advérbio, um adjunto adverbial. Então, Jorge anda vai classificar como verbo
transitivo. Ok? Posso prosseguir? Pode. Beleza. Agora, na letra G, Jorge anda nervoso. Esse anda passa a ser o quê? O estado de Jorge. Tudo bem? Se passa a ser o estado de Jorge, esse anda, ele vai ser um verbo de Ligação. não, e nervoso é predicativo do sujeito. Do jeito. Mas você não pediu para classificar. Eu sei que eu não pedi, tá, gente? Mas aqui a gente vai classificando para poder ir compreendendo melhor o conteúdo. Ok. Tudo bem? Posso Sim. apagar essas anotações? Porque senão, quando eu subir aqui, elas ficam juntas. Pode? Pode. Então, beleza. Alguma dúvida? Aí aqui eu só quero saber se ele é ligação, intransitivo ou transitivo. Vamos lá para as nossas análises. Ele está feliz. Está é um verbo que indica estado. Se ele indica estado, é verbo de Ligação. Ah, mas olha que o está num formato diferente. Ninguém está na rua. Esse na rua dá ideia de quê? Lugar. Lugar. Então, prestem atenção que mesmo que se eu falo ninguém está, mesmo que ele não tenha sentido completo, a perguntinha para esse verbo seria o quê? Seria onde? Onde? Onde é perguntinha feita para objeto? Não. Então, ele se classificaria como que, gente? O que eu queria colocar para ele aí? Advérbio? Não, o complemento é um advérbio. Mas o estar, ele é verbo intransitivo, tá? Toda vez que o complemento é adjunto adverbial, observem que adjunto adverbial não pode ser objeto. Então, toda vez que o adjunto adverbial completa o sentido do verbo, mesmo que ele não passe noção de ação completa, ele será intransitivo. Ok? Tudo bem? Ana Luísa, está com uma interrogaçãozinha ou compreendeu o que a tia falou? Entendi. Entendeu? Ok. Eu gosto de olhar para vocês justamente por isso, para ter certeza de que vocês estão entendendo. Beleza, Zaira? Tá tudo certo? O tia, eu nem acreditei que eu ia falar que era verbo intransitivo, só que eu achei que poderia estar errado, mas não estaria. Pois é, tem que confiar mais em você. Vamos lá. O menino anda depressa. O menino anda. Esse anda indica ação. Ação. Indicação ou é transitivo ou é intransitivo. Beleza. Só que depressa, eu faria a perguntinha o quê ou quem? Não. Eu faria a perguntinha o quê? Como? Não é isso? Sim. E a perguntinha como teria aqui o quê? Um advérbio de modo. Um advérbio. Então, como seria a classificação desse verbo? Intransitivo? Perfeito. Intransitivo. Bora lá.
Aquele cidadão anda preocupado. Aí prestem atenção. Preocupado é característica de quem? Cidadão. Do cidadão. Cidadão. Se é característica do cidadão, esse anda é que tipo de verbo? Ligação. Ligação. Indica estado. Perfeito. Ah, esses meus 7 anos são maravilhosos. Caiu o lápis. Invertam. O lápis caiu. Quem é Quem que caiu? caiu o quê? Quem foi que falou caiu o quê aí para mim? Foi. Alguém deve ter perguntado, caiu o quê? Mas seria essa a perguntinha que eu faria para o verbo? Não? Não. A perguntinha, sabe por quê? Olha só. Eu só inverti o sujeito, a posição do sujeito. Então, seria a mesma coisa que eu dissesse assim: o lápis caiu. Então, quem é que caiu? O lápis. Lápis. O lápis é o sujeito. Certo? Uhum. Então, caiu. Precisa de complemento? Não. Não. Não precisa, é verbo Intransitivo. transitivo. Muito bem. Vamos lá. O noivo ofereceu uma rosa à noiva. Quem oferece, oferece. Alguma coisa. coisa a alguém. Perfeito. Então, eu preciso de 2 complementos. O fato dele precisar de complemento já faz dele um verbo transitivo, correto? Eu não mandei vocês classificarem, eu só perguntei se é transitivo ou intransitivo ou de ligação. Mas se vocês quisessem classificar, ele seria verbo transitivo direto e também indireto, ok? Certinho. Se houver alguma dúvida, gente, por favor, destravem o microfone e questionem, tá bom? Ok. Outra coisa, eu travei aí o chat. Aí, se vocês quiserem conversar, fazer alguma pergunta, só eu vou ver o chat, tá bom? Certo? Vocês só podem fazer bate-papo comigo agora, mas com ninguém. O bate-papo estava tirando a atenção da aula, então eu optei em travar para deixar ele liberado apenas para mim, ok? Ok. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Uma outra coisa, para quem não escreveu o nome e a palavra presente, lembra de escrever, tá? Ok. Vamos lá, José precisava do livro. Quem precisa, precisa De alguma coisa? de alguma coisa. E o de é Preposição. preposição. Então, eu sei que ele é verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Se eu quisesse classificar essa transitividade, como ele tem preposição, ele seria intransitivo. Concordam? Quem falou Eu acho que todo Ô, tia, é mundo tá indireto, não? Verbo transitivo indireto? Direto, isso, eu falei errado, desculpem. Desculpem, obrigada, Matheus. De nada. Vamos lá, ele é verbo transitivo indireto, isso mesmo. Inventou uma série de mentiras. Inventou o quê? Quem inventa, inventa alguma coisa. Alguma coisa. Então, ele inventou o quê? Uma série de Uma série mentiras. de mentiras. Isso aí, então, precisa de complemento, é transitivo. Se entre o verbo e o complemento não tem preposição, ele é transitivo Direto. direto. Perfeito.
A vida continua. Qual é o verbo? Continua. Continua. Precisa de complemento? Não. 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 Tanto não precisa que nem tem. Então, ele é verbo intransitivo, Transitivo. ok? O secretário acabou o trabalho. O secretário acabou O quê? Outro trabalho. Ok. o trabalho. Se a perguntinha é o quê, o objeto só pode ser direto. Transitivo. Direto. Então, esse verbo ele é transitivo porque ele precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, ele é transitivo. E se entre o verbo e o complemento não tem preposição, ele é transitivo direto. E aí, galera, ainda alguma dúvida sobre isso? Não. Não, né? Eu saí e entrei de novo porque o meu lagou. Aí eu tive que sair e entrar. Ok. Não problema. Aí, então, agora, beleza, vou fechar essa tela, tá bom? Ah, pode falar, Ana. Desculpa, Ana, a tia não escutou. Pode falar de novo? Ele é adjunto adverbial. Tá dando um som diferente, não estou conseguindo escutar. Acho que ela perguntou por que a adjunta de nome adverbial ali em cima. Ah, o na rua, porque ele dá ideia de lugar. Então, por exemplo, o verbo estar, em 99% dos casos, ele é de estado. Mas quando eu falo assim, Fernanda está de pé, é o meu estado? Não. É a ação de estar de pé. Aí esse estar vai indicar a ação. E qual perguntinha você faria? Está como? Não é isso? Então, de pé ou em pé seria um modo. E às vezes o estar, ele vai ter esse problema. É igual o verbo ir. Foi à festa. No foi. Foi. Eu consigo perguntar o que, o quem, de que ou de quem? Não. Eu pergunto foi aonde? Foi a festa. Então, a festa dá ideia de quê? De lugar. Então, o verbo ir e o verbo estar, eles, quando necessitarem de um advérbio, eles serão intransitivos. Eles não dão ideia de sentido completo, mas o que completa o sentido deles vai ser um advérbio. E advérbio não pode ser objeto. Aí eu tenho que classificá-lo como intransitivo. Ficou claro agora, Ana? Foi isso que você tinha me perguntado? Obrigada, amor. Mais alguma dúvida, gente? Ah, mãe, agora vai dar merda pra mim. Não? Então tá. Eu vou limpar agora essa tela aqui, ok? Vou interromper esse compartilhamento. Vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é aquele mapa mental, só para vocês relembrarem, tudo bem? Deixa eu ver aqui. E aí, todo mundo está enxergando ele? Sim. Sim. Então, só vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Então, a predicação dos verbos. Isso aqui é o resumo do resumo, hein, galera? Não vou mais tocar nesse assunto, tudo bem? Então, o verbo, ele é intransitivo, ele é transitivo ou ele é de ligação. Olha só o que eu digo quando ele é intransitivo. Ele tem sentido completo. Não precisa perguntar nada ao verbo. Quando tiver que fazer uma pergunta,
vai ser no máximo onde, quando, como ou alguma outra perguntinha que vai ter como resposta um advérbio, ou seja, circunstâncias. Tudo bem? Até aí? Até aí tudo bem. Sim. Se precisou perguntar alguma coisa, o verbo é transitivo. Se precisou perguntar, ele é transitivo. Se a perguntinha é o que ou quem, ele vai ser transitivo direto. Podem destravar os microfones aí, eu quero vocês participando, falando comigo. Então, se precisou perguntar alguma coisa, ele é transitivo. Se ele é transitivo e a perguntinha foi o que ou quem, ele vai ser transitivo? Direto. Perfeito. Se precisou perguntar alguma coisa, aí eu tenho uma preposição qualquer, mais a perguntinha que ou quem, ele vai ser transitivo? Indireto. Indireto. Isso aí. Mas se eu precisei de duas perguntas, o que, a quem, para quem, ele vai ter transitividade dupla. Ele vai ser transitivo Direto e Direto e indireto. indireto. Pessoal, eu coloquei ou aqui, mas está errado. É e, tá bom? Direto e indireto. Tudo bem? E aí, quando o verbo é de ligação, ele liga o sujeito a um atributo. Atributo é uma característica. E aí, essa característica é chamada de predicativo do sujeito e ele é um verbo que vai indicar estado. Tudo bem? Aí agora ficou moleza para a gente entender os tipos de predicado. Sabe por que ficou moleza? Olha aqui o que eu escrevi para vocês. Tipos de predicado. Quais tipos de predicado nós temos? Verbal, nominal e verbo nominal. São os 3 tipos de predicado, certo? E aí, por que eu falo que ficou moleza? Se eu tenho um verbo intransitivo ou verbo transitivo, seja ele direto, indireto ou direto e indireto, e eu não tenho predicativo, ele vai ser o quê? Verbal. Verbal. Então, Fernanda comprou um livro. Fernanda comprou o quê? Um livro. Tem predicativo aí? Não. Não. Verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o predicado é? Verbal. Beleza. Aí, mas se eu disser assim, Fernanda chegou atrasada. Fernanda chegou. Verbo tem sentido completo. Verbo seria o quê? Verbal. Transitivo. Só que atrasada foi uma característica de quem? Da Fernanda. Então, teria predicativo. Se tiver predicativo, pode ser predicado verbal? Não. Muito bem. Então, ele vai ser verbal quando ele tiver verbo intransitivo ou qualquer verbo transitivo, só que ele não pode ter predicativo. Tudo bem? Beleza. Zaira tá clareando? Porque depois daquelas nossas conversas, eu fiquei um pouquinho preocupada com você. Então, eu estou retomando todo o conteúdo para ver se realmente está tudo certo. Não, tia, tá tudo certo. Eu te disse que eu tipo assim, tem um canal no YouTube que realmente eu assisto ele, tipo, eu consigo entender melhor as coisas. Eu assisto
assistir aquela aula que você tinha dado pra mim. Beleza, então. Vamos lá. Aí, o predicado, para ele ser nominal, ele tem uma estrutura fixa, que é o quê? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, para ser predicado nominal, só pode ter essa estrutura aqui, certo? E para ser predicado verbo nominal, olha aqui o que diferencia o verbal do verbo nominal. Se tem predicativo e o verbo é intransitivo ou transitivo, ele tem que ser verbo nominal. Porque vocês se lembram que eu disse que o predicativo do sujeito, ele é núcleo. Então, toda vez que tiver verbo intransitivo ou transitivo, seja direto, indireto ou direto e indireto, ele, com predicativo, ele tem que ser verbo nominal. Então, a diferença entre o verbal e o verbo nominal é que no verbo nominal tem predicativo, no verbal não tem. Tudo bem? Uhum. Beleza? Ótimo, mas vou interromper mais uma tela agora, porque agora nós vamos... Ô, tia, Oi? acho que essa explicação foi melhor que todas as outras explicações juntas. Ai, que bom. Mas não é não. Não é que essa explicação foi melhor. É porque a repetição, o excesso de prática leva à perfeição. Então, quanto mais eu pratico, quanto mais eu falo sobre alguma coisa, mais fácil eu memorizo, certo? Então, é isso que a gente estava precisando, né? Refazer, rever para memorizar. E aí, agora, lá no livro, na página 11, eu expliquei a vocês um carinha chamado complemento nominal. Só um minutinho, gente. Desculpa. Luísa, você tá chamada aí, Luísa? Desculpa, vamos lá. Pessoal, então, complemento nominal. Complemento nominal, ele é igual ao verbo. Ou seja, ele precisa de um complemento. Só que não é um verbo que vai precisar desse complemento. Quem vai precisar desse complemento é um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Substantivo é aquela palavrinha que dá nome aos seres, de maneira geral, certo? Adjetivo é aquela palavrinha que caracteriza os seres de maneira geral, certo? E advérbio é aquela palavrinha que eu estava falando com vocês até agora, que estabelece relação de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida. Então, advérbio é... Então, o que vocês têm que analisar? Eu vou reduzir aqui a página. Essa aqui nós já fizemos juntos, não já? Já fizemos juntos, não já? Eu vou passar para a página 12. Eu quero que vocês analisem comigo a página 12. Todo mundo lá, por favor. Na página 12. Deixa eu abrir aqui. Agora eu estou falando complemento nominal, certo? Deu uma travadinha aí, pessoal? Todo mundo tá vendo? Enxergando bem? Tá grandão aí? Sim. Então vamos lá. Observe a seguir
exemplos de palavras que podem precisar de complemento nominal. Eu falei para vocês que quem é que vai precisar de um complemento nominal? Substantivo, O nome. adjetivo ou advérbio. 3 classes de palavras. Substantivo, adjetivo ou advérbio. Mas, pessoal, esse substantivo, adjetivo ou advérbio é igual ao verbo. Nem sempre ele vai precisar de complemento. É às vezes, certo? Então, observem essa frase aqui que eu coloquei para vocês com o substantivo respeito. Olhem só. Podem pegar o marca-texto se vocês quiserem, tá, gente? E grifar isso aqui, ó. Palavras que pedem, que podem precisar de um complemento nominal. Substantivo. Aí vocês vão grifar respeito para mim. Respeito. Sabe por quê? Olha a frase como funciona. Como as coisas eram melhores quando eram crianças e tinham respeito. Observe que quem tem respeito Por alguém. por alguém. Falou tudo. Esse por é o que, gente? O por. A, ante, até, após, com, Predicado. desde, Preposição. entre, para, perante, por, É ser, isso. sem, sob, sobre, trás. Então, por é o quê? Predicado. Preposição. E aí, essa preposição, deixa eu anotar aqui para vocês. Essa preposição pelos é a preposição por, ou aquela arcaica per, mais o artigo os, que é artigo. Ou seja, vocês viram que quando nós estudamos as contrações, as preposições são as da musiquinha, mas que todas aquelas que conseguem uma variação a partir da preposição também tem valor de preposição, não foi isso que eu disse? Então, vocês vão ter que ter uma coisa em mente. Complemento nominal sempre vai ter preposição. Podem anotar isso em qualquer lugarzinho aí no canto. Complemento nominal, ele tem preposição. Por isso, Zaira, que quando eu perguntei quem tem respeito, aí você me falou por alguma coisa ou por alguém. Por quê? Porque todo complemento do tipo quando precisar, esse complemento vai ter preposição, tá bom? Ficou claro isso? Você estava Fala mais travando. alto, Zaira. Travou. Estava travando? Então, beleza, eu vou repetir. Toda vez que o substantivo, o adjetivo ou advérbio precisar de um complemento, esse complemento vai ter preposição. Sempre. Complemento nominal não existe sem preposição. Combinado? Então, olha só, quem tem respeito por alguém. Pelos mais velhos é o complemento nominal. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Não há necessidade. Não há necessidade. Necessidade é o substantivo. Não há necessidade de quê? Certo? É a mesma coisa que o verbo necessitar. Quem necessita de alguma coisa. Então, não há necessidade. Necessidade é o substantivo. Não há necessidade de quê? De explicar a brincadeira. De explicar a brincadeira é o complemento nominal. Ok? Mais abaixo aí. Deixa eu fechar isso aqui. Opa.
Aqui travou. Peraí. Ei, meu Deus. Vamos lá. Mais abaixo aí eu tenho os exemplos. Hoje eu tô. Vamos lá. Aí eu tenho os exemplos com os adjetivos, ou seja, observe aqui, ó. Ele pensara que todas as cabanas estavam cheias. Quem está cheia de alguma coisa ou de alguém, concordam? Então, cheia é o adjetivo de cabanas, né? Mas estava cheia de quê? Se cheia é adjetivo, essa expressão que completa o adjetivo é chamada de complemento nominal. Tudo bem? Depois, vou dar um exemplo do advérbio, porque eu vou passar uma atividade para vocês e tenho que explicar essa atividade. Aí, o exemplo do advérbio aqui. Eu tenho a maior dificuldade, né, para pronunciar esse nome, mas é Samuel, não é isso? Por aí. Ok. Reagiu favoravelmente. Ele reagiu favoravelmente. Beleza, mas ele reagiu favoravelmente a quê? Se eu reajo favoravelmente, eu reajo favoravelmente a alguma coisa, concordam? Então, esse favoravelmente precisa de um complemento. E favoravelmente é um advérbio. Então, eu tenho um advérbio que precisa de um complemento. O complemento para esse advérbio é o que nós chamamos de complemento nominal. E lembrando que o ao aqui é preposição. Até aí, tudo bem? Sim. Então, vocês, olha o que eu fiz aqui para vocês. Deixa eu compartilhar essa tela das atividades. Já apareceu para vocês a atividade aí? Não. Não? Peraí, então. Bora. Agora, apareceu, né? Atividade de língua portuguesa. Apareceu aí para vocês, não apareceu? Sim. Ok. Então, para a gente treinar, eu fiz uma atividade moleza. Por quê? Qual é a dúvida que pode aparecer? Como o complemento nominal ele tem preposição, eu posso confundi-lo com quem? Com objeto indireto, que também exige preposição, não é isso? É ou não é? E aí, nessa atividade, olha o que eu coloquei: complemento nominal versus objeto indireto. Então, indique os complementos nominais ou os objetos indiretos nas frases abaixo e classifique-os. Prestem muita atenção, gente, porque essa atividade aqui vocês vão fazer sozinhos e depois eu vou corrigir pelo menos parte dela e vou passar a chave de correção para vocês. Então, vamos lá. Olha só, hein? Ô, tia, mas é pra gente copiar no caderno? Não, já está lá no Alunos Book. Quem não tiver impressora pode colocar só as respostas no caderno. Tá bom. Obrigada. Quem tem impressora, gente, eu sugiro que imprima, porque aí fica mais completo. Você sabe certinho, né? Você vai grifando, vai fazendo as anotações. Eu acho muito mais interessante que imprima. Mas É pra quando, tia? não tem, mas quem não tem como imprimir, aí vocês só fazem as anotações mesmo no caderno, tudo bem? Essa atividade eu vou corrigir na aula de quinta-feira. Ah, tá. Obrigada. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar essa primeira oração. Temos confiança em nossos jogadores. O que eu tenho que perceber? Qual é o verbo? Temos. Temos, beleza. Verbo
é temos. Temos o quê? Confiança. Confiança. Então, deixa eu só tirar essa linha aqui para eu fazer a análise sintática dessa frase toda para vocês. Temos é o verbo. Aí ele seria o quê? Verbo transitivo direto, não é isso? Temos o quê? Não é isso? Confiança. Beleza. Então, confiança, deixa eu mudar a cor aqui. Confiança seria classificado como o quê? Temos o quê? Confiança. Adjetivo? Objeto? Objeto direto. Direto. Beleza. Só que quem tem confiança, olha isso aqui. Confiança em alguma coisa ou alguém. Exatamente. Então, tem confiança em alguma coisa ou em alguém. Aí, observem, deixa eu fazer esse complemento, olha aqui, completa o sentido do verbo ou completa o sentido do substantivo? Substantivo. Substantivo. Então, em nossos jogadores, vai ser complemento nominal ou objeto indireto? Complemento nominal. Complemento nominal. Muito bem. Então, olha aqui que moleza. Olha a moleza. Nossa aula já acabou, tá? Mas eu já vou terminar. Então, o que que vocês vão ter que olhar? Esse termo que tem preposição. E aí, o termo que tem preposição completa o sentido do nome ou completa o sentido do verbo? Se completar o sentido do nome, ele vai ser complemento nominal. Se completar o sentido do verbo, ele vai ser objeto indireto. Deixa eu pegar aqui, olha só na número 3. Naquela situação difícil, recorremos. Recorremos é o quê? Verbo. Verbo. Quem recorre, recorre A alguém. recorremos a quem? Quem? Recorremos a quem? Ao diretor. Ao diretor. Beleza. Recorremos a quem? Ao diretor. Então, esse ao é preposição e ao diretor, deixa eu grifar aqui, ele completa o sentido do verbo ou ele completa o sentido de algum nome? Do verbo. Ele completa o sentido do verbo. Se ele completa o sentido do verbo, ele é complemento nominal ou ele é objeto indireto? Objeto indireto. Moleza, né, galera? Uhum. Beleza? Então, para fazer essa atividade, vocês têm que analisar isso. Vocês vão analisar o complemento. Se ele completar o sentido do verbo, ele é objeto indireto. Se ele completar o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio, ele é complemento nominal. Beleza? Meus amores, está tudo no Alunos Book, disponível para vocês. Se tiverem alguma dúvida, se precisarem de alguma ajuda, só mandar um WhatsApp, podem me ligar, tá? A gente vai conversando, a gente vai eliminando todas as dúvidas. Na aula de quinta-feira, vocês vão ver que eu pedi o Eureka, do capítulo 1 até o capítulo 5, mas eu dei até o dia 20 de junho para vocês fazerem isso, tá bom? Então, número 1, número 2, a maioria já fez. Quem não fez vai ter oportunidade de refazer. O número 4, a maioria já fez. Quem não fez vai ter oportunidade de refazer. Certo? Pessoal, beijos. Até aí, alguma dúvida? Não. Não? Não. Fiquem com Deus, tá? Qualquer coisinha, é só mandar um WhatsApp pra tia. Beijinhos. E tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.